Você já se sentiu estranho no seu corpo? Estranho assim no sentido de se ver um homem no corpo de mulher ou vice-versa, já pensou? Essa sensação que talvez te pareça distante demais é muito familiar para um transexual. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto delicado, fascinante e transgressor. Para falar de transexualidade, a gente convidou a Bárbara, que vai dividir a história dela, muito pessoal, sobre como é que é o desafio de atravessar a fronteira do preconceito e da identidade sexual, de gênero. Bárbara, então, como é que é esse desafio? Obrigada por estar aqui com a gente. De nada, imagina. É um prazer, né? Me proponho aí justamente a isso, né? A trazer essa informação e mostrar para as pessoas, ensinar um pouquinho sobre esse assunto, sobre uma questão que deveria ser abordada desde sempre, né? Porque é sexualidade humana, é história humana e a gente acaba sendo apagada, né? Como se a gente não existisse. E é muito pesado, é muito difícil, porque você está brigando, na realidade, não é só contra o preconceito, você está brigando contra o binarismo, contra a heteronormatividade, né? Que diz que se você nasce com pênis, você é homem, se você nasce com vagina, você é mulher. E assim sendo, um tem que gostar do outro, isso é uma equação correta, certa, e não pode fugir dela. Se você foge dela... forma, né? Se você foge dela, você está errado, você está errada. E aí é muito complicado, porque é uma sensação de estar nadando contra a maré, né? Mas vamos começar ali daquela fala, assim, eu falei certo, é isso mesmo, você se sentir estranho no próprio corpo? Olha, popularmente, para as pessoas poderem entender, sim, né? Porque é uma discussão muito mais ampla. O que a gente discute muito mais hoje em dia, para te falar a verdade, é justamente essa questão de corpo de homem e corpo de mulher, né? Tem uma discussão muito grande, por exemplo, que a saúde, a gente sabe, é dividida em saúde do homem e da mulher. E isso é muito complicado, porque uma transexual já redesignada, que é a transexual que almeja, que já realizou a cirurgia de transgenitalidade, que as pessoas vulgarmente conhecem como mudança de sexo, que não é isso e é totalmente equivocado se pensar dessa maneira. Desculpa, eu vou até te interromper, porque eu estou te ouvindo aqui falar, Bárbara, e está me passando uma coisa assim que... Talvez tudo que eu saiba sobre isso esteja errado. Provavelmente. Porque, na verdade, para a gente discutir esse assunto, a gente já parte daquela forma ali. Então, quando você fala de saúde do homem e saúde da mulher, no meu entender, são as doenças que são mais comuns para homens e para mulheres. Que a gente sabe que cai por terra. Cai né? por terra. Hoje em dia, a gente já tem... Sim, tem vários estudos que mostram que, assim, você dizer especificamente mulheres são assim e homens são assim... Cada um tem essa doença, outro tem essa doença, é errado, exceto com pequenas questões. Ou seja, é num nível muito mais denso, talvez, do que a questão do nome social, né? Não, o nome social é o básico, passou... é um direito que, assim, não deveria nem ser discutido. Cisgênero é a pessoa que nasce conforme, né? Você é uma pessoa cisgênero, porque quando você nasceu, o médico disse é menina, e você, quando cresceu, se identificou realmente como mulher, e assim se externalizou, se assumiu. Então você, por um acaso, gosta do seu nome e usa o seu nome, Yasmine. Você já mudou oficialmente o seu nome? Não. Até porque é uma questão de ato político também, para te falar a verdade, porque a gente tem muito problema com isso. Eu sou formada cabeleireira e não consegui inserção no mercado formal de trabalho nem como cabeleireira. Né? Que, inclusive, é uma área que pressupõe-se que tenha menos preconceito nesse sentido, mas não. Não. Preconceito em todos os lugares, né, Bárbara? Todos. Eu venho da experiência do mercado do sexo, né, que infelizmente a grande maioria de nós acaba empurrada para essa profissão, o que não é um problema desde que a pessoa queira trabalhar com sexo, desde que seja uma opção, né? E aí eu ouvia muito isso. Mas já que você não gosta de fazer programa, não gosta de prostituir, por que você não faz um curso de cabeleireiro? Porque salão aceita viado fácil, porque ainda tem isso, né? Coloca a gente tudo no mesmo pacote. E não é. Eu ia, fazia os testes, passava, trabalhava uma semana, dava tudo certo na hora de assinar a carteira. Passava um mês, não tinha assinado a carteira, devolvia a carteira e me dispensava. Agora, até entre os gays existe um preconceito com a transexualidade. Ou seja, na verdade, o preconceito existe de todos os lados, para todos os lados. A transexual, ela sofre dois, no meu caso, né, que sou branca, então eu não posso falar de racismo, mas a transexual, no geral, sofre dois tipos de preconceito, que é o preconceito... as pessoas conhecem como homofóbico, mas no nosso caso é um preconceito transfóbico. Porque eu não sou homossexual. E o machismo, né? Que é muito forte. E a gente tem um preconceito muito grande a tudo que é feminino. Então, existe essa coisa de se discutir, inclusive entre os gays, ativo, passivo, masculino, feminino. E as pessoas comentam isso, eu não entendo. Tudo bem que gosta de homem, mas precisa virar mulher?
né? Porque as pessoas ainda têm esse conceito, tipo, de virar. Não é questão de precisar ou não. É a questão que eu sempre fui. Eu sou a Bárbara. A questão é que existem 7 bilhões de pessoas nesse planeta e cada uma vai ter seu jeito e ninguém vai nunca entender plenamente o outro, a verdade é essa. Exatamente. Agora, eu quero trazer aqui para você uma pergunta mais pessoal. Conflitos internos, Bárbara, porque pelo que eu estou entendendo, que para mim sempre foi muito claro, o mundo é feroz com o transexual, isso não se tem dúvida, né? Quando a gente começa a discutir isso, a gente já parte desse ponto. Conflito interno, em algum momento você foi feroz consigo mesma? A todos os momentos, porque, como eu te disse, é um assunto que não é abordado, né? E aí você nasce numa sociedade que tem expectativa versus realidade. Então, quando eu nasci, esperavam que eu fosse um homem macho, pegador, casasse, tivesse filhos. Até que idade? Olha, eu vivencio essa diferença do que esperam de mim desde nova, desde a minha infância, né? Eu nunca tive, exceto profissionalmente, eu nunca tive relacionamento com mulher. Eu sempre soube que gostava de rapazes. Porém, como até então eu era um rapaz, diziam que eu era viado. Ah, você nasceu menino, você gosta de menino, então você é gay, você é viado, é homossexual. Então eu achava que era realmente um homossexual. Até conhecer esse mundo, entender que não, eu não me vejo um homem que quer ficar com outro homem, não é isso. Eu não sou essa pessoa que estão falando que eu sou. E aí você conhece outras pessoas e tem a identificação. Eu fui criança de rua, dos 5 aos 12 anos, então eu conheci o meio LGBT muito cedo, com 10 anos eu conheci um gueto lá em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, apesar de morar aqui no Rio. E aí eu tive contato com algumas travestis e conheci, então, esse mundo, esse universo. Lá nos anos 90, aí no Silvio Santos tinha show de transformista, ele chamava de transformista, né? E eu ficava encantada, eu via e falava, gente, como que pode? E ela nasceu igual eu? Ah, então eu posso ser assim. E aí você começa a ver que tem outras realidades, além da que te apresentaram. Mas nesse momento aí você tem um... Caramba, eu posso, mas será que eu posso? Eu quero, mas eu não quero? Exatamente. Você só vai se entender quando você conhecer o assunto, né? Eu tive a vontade de tomar o meu primeiro hormônio com 12 anos, mas eu retardei, porque eu vi muitas agressões às pessoas também, trans. né? Muito cedo, 12 anos, não? Não acho. Não. Lá fora... Não sei nada sobre esse assunto. Estou te perguntando realmente como leiga, como a maioria das pessoas está ouvindo. Sim, exatamente. Como lá é que funciona fora, isso? na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, a criança identificada como criança trans, ela já é automaticamente acompanhada, né? E aí, assim que ela entra na puberdade, começa a se usar, no mínimo, o bloqueador, para não desenvolver as características secundárias do gênero ao qual você não pertence, né? E aí essa percepção que você está me trazendo de outras políticas de outros países me traz a próxima pergunta que eu queria te fazer. Esses conflitos internos te causaram questões de saúde? Muitas. Impactaram na sua saúde? Muitas. Eu, durante muito tempo, não ia ao médico, não frequentava, justamente por essa questão de como ser tratada, de respeito. Às vezes que eu procurei, eu não fui atendida, né? Porque antes de tentar a automedicação da hormonioterapia, né, para tomar os hormônios, eu procurei endocrinologistas. Porém, eu sempre ouvi, eu não posso, ou eu não posso fazer isso porque é errado, ou eu não posso fazer isso porque eu não sei lidar com isso, eu não sei como tratar. E aí você fica perdida. Então, você escuta uma amiga que escutou outra, aí você descobre o que são os hormônios, né? E aí você passa a comprar indiscriminadamente e vai testando qual que é o melhor. Olha o risco aí, né? Exatamente. Agora, Bárbara, eu vou te interromper, porque a gente fez uma reportagem sobre a questão da transexualidade e até para saber como é que o brasileiro, ou pelo menos o carioca, que foi o âmbito que a gente foi ouvir as pessoas, o que ele entende sobre transexual, transexualidade. Então, no próximo bloco, a equipe do Em Família foi ao CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, onde estava em cartaz a peça Sexo Neutro. Será que o público dessa peça saberia identificar, diferenciar a homossexualidade de transexualidade e outras questões de gênero? Você vai saber depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí. O conceito que eu tenho de transexual pela faculdade é aquela pessoa que ela se assume um outro sexo e às vezes se transveste naquele outro sexo para poder assumir aquilo que ela acha que ela é. O transgênero, eu acho que ele continua sendo homem, mas ele pensa como mulher. Eu acho que essa é a diferença. Não tenho muita certeza, foi um chute. Uma pessoa transgênero é porque ela tem um sexo biológico e uma identidade de gênero diferentes. Então, a pessoa vem com sexo biológico XX, a genitália feminina, mas não se percebe assim.
a forma de estar no mundo de mulher não é confortável, não parece orgânica, cria um desconforto, cria sofrimento psíquico. E aí ela começa a se ver, se olhar, se perceber de uma forma melhor no gênero masculino. O que é sexualidade? A sexualidade tem a ver com o desejo, com a orientação sexual, para onde eu oriento o meu desejo. E isso pode acontecer entre iguais, se eu tenho gênero feminino e eu me interesso por outra pessoa do gênero feminino, eu sou homossexual. Se eu tenho gênero feminino e me interesso por outra pessoa do gênero masculino, eu sou heterossexual. E se eu posso me interessar tanto por pessoas do mesmo gênero que eu, ou do gênero diferente, eu sou bissexual. Isso, então, pode acontecer tanto com pessoas cisgêneros quanto com pessoas transgêneros. Não é correto a gente juntar isso tudo e acreditar que se essa pessoa é um transgênero feminina, ela tem que obrigatoriamente gostar de homens. Não, ela pode ser um transgênero, homossexual ou bissexual, como todos nós. A mudança do nome social. É uma coisa muito importante, porque é parte do reconhecimento da identidade dessa pessoa ligada ao gênero, porque não dá para descolar facilmente a identidade, a forma como você é reconhecido publicamente do gênero. Hoje, se uma pessoa trans quer trocar o nome nos seus documentos, ela precisa de um número infinito de laudos, pareceres, legitimações externas sobre aquilo que elas estão dizendo sobre elas. A pessoa precisa entrar na justiça, vai ter um advogado pago ou um defensor público que vai, junto com todos esses laudos, depois de um certo tempo, chegar a um juiz que pode negar. Me parece meio uma história que não acaba. Então eu vou lá, consigo o meu laudo, aí eu entro na justiça. Aí eu vou lá, consigo trocar o nome, mas ainda não troquei o sexo. Aí eu vou lá, consigo trocar nome, sexo e vou para o mercado de trabalho. E ainda assim, o mercado de trabalho não me quer, não me vê da mesma forma. Acho que a gente precisa pensar como sociedade, como é que a gente quer tratar as pessoas trans. Porque até hoje a gente tratou muito mal as pessoas trans. O teatro como instrumento de reflexão. O espetáculo teatral Sexo Neutro discute os conflitos de gênero e suas múltiplas variações, como num jogo de espelhos. Então, no espetáculo, vocês interpretam a mesma personagem. Do que se trata? Sim, é a Márcia que vira o Kleber. Então, eu sou o passado. Eu sou o presente. E a gente convive no palco. Eu acho que uma coisa interessante desse trabalho é colocar em foco a possibilidade da pessoa poder exercer sua cidadania livremente, independente de qualquer barreira, de qualquer gênero, sem classificações. As pessoas querem ser elas mesmas e, eventualmente, uma pessoa que nasceu no corpo feminino se entende como um homem e gosta da ideia de migrar para essa condição física. Eu acho que o teatro também é uma grande arena para que a gente possa colocar reflexões e as pessoas possam aprender e fruir dessas reflexões, cada um do seu jeito. Mas o teatro realmente é uma ágora aberta para esse tipo de discussão, debate, reflexão. Saindo da ficção e vindo para a realidade. A gente está aqui com a dona Sueli, que é a mãe do Bruno, que está participando do nosso programa também. Quando a senhora notou que havia algo diferente no seu filho? Não, meu filho, desde criança, que eu comprava uma boneca para a Bianca, a irmã mais velha, e comprava para ela, a mesma coisa, né? Ele rejeitava, ele queria carrinho, ele trocava por carrinho. Todos os anos foram passando, eu vinha observando que ele nunca queria usar sainhas, nem vestidinho, queria só usar cuecas e tudo, mas eu não percebia muito, não, talvez porque eu não quisesse perceber. Mas aos 15 anos que eu fiz a festa da irmã, e quando ele fez 15 anos, a diferença de 2 anos, eu percebi meu filho muito triste, não aceitando a festa, mas mesmo assim eu fiz um bolo e tal. E ele se retraiu em cima da nossa garagem, numa mesinha. E eu fui até ele e perguntei, filho, o que você tem? Ele, nada. Eu falei, você não está feliz com o seu aniversário? Ele falou, estou sim, mãe. Eu falei, filho, se você é uma outra mulher, eu vou te respeitar.
Foi onde meu filho disse, mãe, foi o melhor presente que tu me deu. Foi o presente que eu dei, foi aceitar a minha filha como é hoje. Um homem maravilhoso. Até então, eu achava que era... A pessoa virava assim, passava a ser, porque safadeza, sem vergonheza. Mas depois que eu vi o que aconteceu na minha família, eu vejo e respeito hoje com carinho que isso vem de berço, vem de nascença. Então, acho que todo mundo, como eu e o pai, temos que respeitar e vamos respeitar cada vez mais. E eu vejo com muita naturalidade hoje tudo. A família do Bruno aceita ele, entendeu? Aceita. E aqueles que não aceitar, não precisam frequentar a minha casa. Há alguma diferença em ter um filho transgênero? Nenhuma. É meu filho. Eu amo do jeito que ele é. Independente, seja Bruno, é meu filho. E eu amo demais. Eu brigo e sou capaz de ir ao extremo pelo meu filho. Estamos de volta e hoje a gente está conversando sobre transexualidade em família. Comigo no estúdio a Bárbara Aires e a gente convida para esse último bloco o Bruno para se juntar a gente nessa conversa. E vou começar, no caso, a gente assistiu uma reportagem falando sobre o olhar que a sociedade tem sobre a transexualidade, entendem muito pouco. E a Bárbara, no primeiro bloco, ela já estava aqui rompendo com vários entendimentos meus, que até me considerava uma pessoa com algum conhecimento sobre isso. Como é que você sente isso, Bruno? Assim, a sociedade, a gente teve um depoimento da tua mãe, muito lindo, que assim, a aceitação da família, que a Bárbara não teve, mas a sociedade parece não entender muito. Então, eu queria que você rapidamente me falasse como é que é isso, qual foi a importância dessa posição da sua mãe na tua vida. Eu cheguei me emocionando aqui, né? Vendo esse depoimento da minha mãe, assim, foi comovente. É de suma importância para uma pessoa trans a aceitação da família e um olhar despercebido da sociedade. Eu acho que se toda a sociedade olhasse para nós com um olhar de não diferente deles, mas de um olhar de respeito, já seria muito importante para todos nós. Eu acho que a sociedade que nos mata o tempo inteiro. E essa questão de modificação do corpo, da voz, do comportamento, é para agradar a sociedade e não nos agradar. Porque a sociedade, na verdade, ela está vendo sexualidade, sexo, não está vendo uma pessoa, né? Gente, sem ficar... A Bárbara está emocionada, né? Por quê? É complicado, assim, porque a minha história de vida, eu nunca levo para lá de vitimismo, nem de peninha, mas é de luta, e é difícil, e até hoje é muito difícil, né? É um fardo muito pesado. Você não corresponder às expectativas da sociedade. E aí você se pega sempre se cobrando muito, e no meu caso em particular, que eu não tenho apoio, né? Meu pai não fala comigo e eu sou muito preocupada porque o meu irmão mais novo é igual ao Bruno, eu tenho um irmão homem trans. Então, tipo, a minha preocupação é dobrada, porque eu tenho eu e meu irmão, que eu tenho, que sou exemplo para ele, querendo ou não, porque eu sou mais velha, por ter vindo primeiro. Então, assim, quando eu encontro essas histórias, assim, de maior aceitação ou de união familiar, acaba me pegando um pouco. E também quando a gente fala, assim, das coisas de sociedade, não entender, porque eu te juro que, assim, eu tenho, sei lá, o mínimo de preconceito que uma pessoa pode ter, porque eu não consigo entender que as pessoas não entendem outras pessoas, sabe? Não entra na minha cabeça. É importante não julgar o outro, acho que a gente aprende dessa forma, né, no final das contas. Bruno, a gente no primeiro bloco, a Bárbara estava me trazendo a questão da importância do nome social. Na reportagem a gente também viu, né, uma profissional falando sobre isso, uma psicóloga falando sobre isso. Você já tem seu nome social? Como é que foi essa busca para você? Olha, meu nome social foi muito tranquilo para mim, porque na gravidez da minha mãe, ela entendeu, né, o médico disse para ela que ia ser homem, ia nascer homem. E ela já tinha me dado o nome. Então, eu aceitei o nome que ela tinha me dado quando ela estava me esperando. Era Bruno. Era Bruno Leonardo. Só tirei o Leonardo, fiquei com o Bruno. E eu acho que a modificação de registro civil, assim como a aceitação da sociedade, é um direito nosso e muito importante. Acho que todas as pequenas coisas são muito importantes para nós. Eu acho que o direito de negar um nome, um registro civil, é crucificar
todos os dias um transexual, pelo seu direito, tá proibindo o nosso direito de ir e vir e de entrar na faculdade ou de trabalhar, porque tudo bem, tem portarias que defendem o nome social para uso de faculdade, de trabalhos, enfim. Mas não é todo mundo que aceita. E então, na prática, né? Então, quando faz a retificação de registro, você está ali, você tem como provar que o teu nome é esse, entendeu? Então, acho que é... Aí eu pergunto a vocês o seguinte, gente, a gente já está aqui mais que falado nesse programa, o quanto que isso é uma transgressão social do que se espera, né, pela sociedade. Agora, é possível você ser hoje um transexual sem muito mais sofrimento se você não abraçar essa causa? Ou é natural para um trans hoje precisar se engajar para mudar essa realidade? Não, eu só entrei na militância, digamos assim, no movimento social mesmo organizado, pela dificuldade no mercado formal de trabalho, né? Porque o que me incomoda muito é eu ter que me prostituir para sobreviver por não gostar de me prostituir. Isso é o meu maior fardo. E a questão não é essa, a questão é você não poder escolher, sabe? É você ir numa loja de um shopping com o seu currículo e aí a pessoa olhar para a sua cara, poxa, mas as clientes não vão entender eu ter um funcionário igual você. Eu não entendo todas essas dificuldades que as pessoas têm, sabe? Em entender e aceitar e respeitar a pessoa como ela é, né? E eu acho que você vivencia isso também, Bruno? Não, acho que a vivência de um homem trans ela é bem diferente das mulheres. Até porque, em grande maioria, é bem passável, né? Uso esse termo constante. É bem passável. Nós, homens trans, passamos como cis tranquilamente e muitos gostam dessa invisibilidade. E não luta em questão da transexualidade masculina. O que você acha dessa possível invisibilidade? Porque você tem essa invisibilidade. Eu tenho essa invisibilidade e eu desfruto dela diversas vezes. Eu acho muito bom passar como homem cis, mas no momento de fazer luta, eu gosto de lutar também, sabe? Eu gosto de estar ali mostrando a minha cara e tentando fazer com que existem políticas públicas voltadas para homens trans. O Ministério da Saúde investe bastante nisso, na questão do nome social, apesar de que não basta uma política, né? Se o funcionário que está ali na ponta não entender e quiser julgar também, isso acontece para todas as questões, né? A gente vê isso no hospital. A gente tem várias questões, né? Como a saúde, no geral, tem. Mas aí a gente trazendo para nossa representação, para nossa especificidade, que aí a gente tem que ser um pouco egoísta nessa hora, é muito falho, né? A gente tem um processo transexualizador maravilhoso no papel, mas ele não tem nem endocrinologista na equipe. Ele não tem psicóloga na equipe. Endocrinologista fundamental. Não tem. Agora, gente, uma pergunta bem capciosa para vocês. Com quem ficam as questões femininas, né? TPM, quem é que fica com elas? Eu não tenho. Ai, que bom, né? Costumam dizer que nós temos uma TPM mensal, que é o mês todo. Pegou bem. E aí eu pergunto para vocês também, o que é tabu para vocês? Existe tabu? Depois que você passa por tudo isso, né, ao longo da tua vida? Às vezes existe. Eu tinha, até conhecer melhor e conviver, eu tinha uma certa dificuldade em entender os meninos, né, os homens trans. E hoje isso já avançou no sentido de eu me relacionar com eles. Eu já tive relacionamentos com homens trans. A questão da não binaridade também é bem um tabu, assim. Você não entende se é homem ou é mulher e fica naquela linha cruzada ali, e aí você fica naquela coisa. Mas nós, como militante, como pessoa, e entendendo outras pessoas, a gente respeita. Acho que isso aqui é importante. Acho que até para finalizar o programa, a gente já está caminhando realmente para o fim, Bruno. Acho que você toca numa questão importante, né? Porque são tantas diferenças, assim, são tantas possibilidades de pessoas, né? Então, assim, é tão difícil você prever o que vai vir do outro. Você vai encarar o outro sempre com um preconceito do que você espera ali. Mas se você passa por esse entendimento de que o outro é o outro, né? Você já desenvolve uma outra forma de lidar com o mundo. Exatamente. E o que isso tudo tem a ver com felicidade para vocês? De se entenderem como são e serem aceitos, principalmente você que tem uma família que te apoia. O que tem a ver com felicidade, essa discussão toda, para a gente finalizar o programa? Felicidade é poder estar aqui, vivo, com saúde, tendo uma família e uns amigos maravilhosos que eu tenho. E o resto a gente conquista, né? Dinheiro a gente conquista. O resto que é muito mais complicado. Amizade verdadeira, família, sabe? Eu amo a Bárbara,
como minha irmã, sabe? Como parte de mim, como minha amiga, como tudo. E eu queria, para ser mais feliz, ter os meus direitos garantidos. Eu acho que a felicidade é você ter os seus direitos plenamente garantidos, principalmente o direito da dignidade humana, o direito de ir e vir. E isso nos é negado a todo momento e as pessoas não param para pensar. Ou por ideologia filosófica, ou por fundamentalismo religioso, ou científico. E a pessoa esquece que por detrás de tudo isso existe uma pessoa com sentimentos, com desejos, com ambições, com querer, como qualquer outra, independentemente de qualquer coisa. Somos todos iguais nesse sentido. E as pessoas não percebem. Vamos terminar o programa, então, com essa frase que eu acho que precisa ficar bem fixada na cabeça de todos nós, né, gente? Para lidar com o outro, a gente precisa entender a diferença. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês nesse programa e que muitas portas se abram para que as pessoas consigam entender com naturalidade esse assunto e respeitar sempre a forma de cada um ser. Muito obrigada pela coragem de vocês também de estarem aqui com a gente conversando sobre isso. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Se você gostou do programa ou quer sugerir um assunto para a gente conversar, entra na nossa página no Facebook, curte lá e envia uma mensagem para a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!